Oi, gente. Bom, hoje eu tô aqui para fazer meu primeiro podcast e olha só quem eu tô recebendo para entrevistar nessa minha primeira vez. A doutora Melissa e a doutora Sani, elas cuidam de mim já há 6 anos, então eu melhor do que ninguém para entrevistá-las, vocês não acham? Isso mesmo, Alessandra. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite desse podcast. Eu acho que ele Prazer é é, meu. eu acho que ele é muito interessante, né? Porque justamente eu vou contar aqui para vocês o dia que ela chegou na clínica. É isso E a aí. Sani, Isso. Vamos desmistificar um pouquinho da harmonização facial para quem tem medo, né? Para quem isso. ainda quer começar, mas ainda não. Então vamos desmistificar tudo isso aí. Exatamente. E assim, quando eu vou ao consultório, né, a gente fica horas conversando, então, assim, isso vai ser muito natural para a gente, porque a gente já debate sobre isso nas vezes que eu vou lá, antes de fazer um procedimento, e isso é bem importante, né? A gente conversar e decidir juntas o que fazer, e nesse tempo que eu vou à clínica, que eu trato com vocês, sempre vocês me dão essa abertura, eu acho isso super importante, até pelo medo e pela desmistificação de fazer um procedimento. Tem muita gente que acaba deixando, né, de fazer por esse medo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é se existe uma idade certa para começar a trabalhar esse rejuvenescimento, esses cuidados. Tem que esperar? É melhor ter os sinais primeiros? É melhor fazer uma prevenção? Fala um pouquinho sobre isso. Como a gente diz sempre, né? Prevenir é sempre o melhor tratamento. E eu falo que não existe a idade certa, mas existe o perfil de paciente correto para cada procedimento. E isso é que vai determinar e fazer a diferença do plano de tratamento, do gerenciamento desse envelhecimento desse paciente. Que esse é o nosso objetivo, né? Cuidar desse paciente para que ele envelheça, mas ele envelheça de uma forma saudável, bem. Sim. É isso, naturalidade, né? O que todo mundo tem buscado. Então, assim, a gente sabe que a partir dos 25 anos a gente começa a degradar um pouquinho de colágeno. Então, Exatamente ali. isso que eu ia perguntar. O que que é o colágeno? Por que que a gente perde tanto ao longo do tempo? E se existe a forma correta de fazer essa reposição? A gente vê muitos vídeos de especialistas e de pessoas da área mesmo falando, alguns falam que sim, que a gente deve fazer, né, a reposição tanto oral como através de procedimentos. Principalmente oral, alguns falam que não há essa reposição, que é um dinheiro jogado fora. O que que vocês me dizem sobre isso? Então, ainda não existe um consenso sobre o colágeno oral, né? Uhum. Então, o que, na minha prática, na minha experiência, eu gosto muito é de usar os precursores do colágeno. Porque se Sim. eu não tô legal de vitamina C, se eu não tenho zinco, né? Eu não vou formar É a colágeno. suplementação, na verdade, né? Isso, Alimentação também é muito importante, exatamente. né? E aí vem as tecnologias. É, O e que que assim, vocês ó. indicam hoje? E na verdade, quando a gente fala do assunto colágeno, né? Por que eu devo estimular meu colágeno? A gente entende que a alimentação hoje, os hábitos que a gente tem hoje, eles fazem com que esse nosso colágeno que está aqui se degrade ainda mais intensamente, né? O E ao excesso. longo do tempo, E ele vai perdendo. Então, assim, ó, uma das coisas que eu sempre digo pro meu paciente é: se você consumir o açúcar que você consome, teu colágeno vai muito mais rápido. O paciente que é um atleta, né, por mais que ele esteja fazendo bem para o corpo, ele sabe que ele não está fazendo bem para o rosto. Porque esse exatamente. processo, Isso é uma luta, né? A essa é uma gente luta, A é uma gente luta. treina, a gente cuida tanto, né, do corpo, mas daí acaba prejudicando o rosto. Porque realmente o que que falta, né? Aquela estrutura, né? Aquela gordura que é uma gordura de sustentação da face, ela se perde, ela vai embora mais rápido, consequentemente o rosto derrete. Isso foi muito o que aconteceu comigo, né? Isso. Falando nisso, né? E foi uma das tuas preocupações. Falou assim, Foi, Melissa, eu tô derretendo. exato. E assim, como eu emagreci ao longo desses últimos anos em torno de 10 a 12 quilos, e não foi porque eu quis, pela genética, porque, não sei, Pelo processo pelo mesmo. processo todo de envelhecimento. Então, assim, de repente, do nada, eu acordei e achei que meu rosto estava. E ele realmente estava. Está, né? Eu tô lutando aí Que nada, não, não. para tanto, gente, que eu tô aqui. Se vocês verem uma casquinha saindo aí, eu fiz quarta-feira um laser CO2 lá na Biclass com a doutora Flávia. Flávia. E então, assim, eu tô estimulando o colágeno, porque só Isso. a suplementação, só a alimentação,
a gente tem que... É um combo, É um né? combo. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, a gente tem que usar o que mais? Os bioestimuladores, tudo isso. E a gente sempre fala, né, que o rejuvenescimento ele é uma construção. Do mesmo jeito que a gente não envelhece da noite pro dia, eu não acordei velha, né, não Exato. acordei com linhas, o rejuvenescimento também não vai acontecer da noite pro dia. Então, ele exige constância, exige um tratamento personalizado. O meu tratamento é diferente da Melissa, que é Sim. diferente para sua pele. E isso a gente ouve muito dizer assim, né? Que agora eu acho que tá mudando isso, né? Mas isso era um medo meu também. Aham. Vocês sabem disso, né? De ficar. Era tudo muito padronizado, né? Isso. As mulheres estavam ficando todas com o Todas mesmo iguais. rosto, todas iguais. E eu acho que isso vem mudando ao longo do tempo, né? Vocês estiveram num congresso recentemente, a gente vai falar disso mais tarde, mas assim, essa personificação de cada um, né? Tirar esse. Foi por isso mesmo que a gente criou o protocolo BeUp, né? Que ele é um protocolo personalizado para sua necessidade. Sim. Porque Por- cada pele é uma pele. E é isso que eu falo, né? Por exemplo, eu e a Sani temos perfis, apesar de sermos clarinha, temos perfis totalmente diferentes. Sim. A minha luta é com a minha pele, com a qualidade da minha Sim. pele. Eu não tenho um processo de flacidez intenso, diferente da Sani, que não tem nada de mancha no rosto dela e ela luta com a flacidez. Então, os Que tratamentos são Sim, diferentes. São diferentes. E eu falo, uma pele morena, né, exige um tipo de tratamento, uma pele clara, um rosto mais arredondado é diferente de um rosto mais fino. O rosto arredondado aceita um tipo de protocolo de tratamento, o rosto mais fino aceita outro. Então, entender o perfil do paciente para indicar o melhor tratamento é fundamental Fundamental. para esse sucesso a longo prazo. E a gente ouve muito paciente procurando um protocolo específico. Por exemplo, eu quero aplicar Sculptra no meu rosto. Sim. No meu rosto ele pode ir bem, no da Melissa também vai bem. Mas o É o mesmo jeito caso- de aplicar no É meu diferente. rosto vai ser diferente. Isso. É o mesmo mesmo caso utiliz- do Ultraformer, não é? Também Isso não mesmo. Aquele velho mito. Nossa, não pode fazer ultraforme em quem tem pele. Quem fala melhor sobre isso é a Sani, que ela é especialista em Aham. tecnologia. Um rosto magro vai Não fazer pode, ultraforme? né? Não pode. Pode fazer ultraforme. Eu já sim. ouvi isso, que assim, não vai fazer Ultraformer no seu rosto porque você já não tem gordura e você vai perder mais gordura. Aí você não sabe para que lado você vai, né? E isso normalmente é um erro de aplicação do microfocado. Porque quando a gente aplica de algumas maneiras, ele pode piorar realmente Sim. a tua flacidez, se eu tirar a gordura de um rosto magro. Então, tem técnicas que eu vou usar o microfocado sem mexer na tua camada de gordura, eu vou só estimular o teu colágeno pelo efeito térmico dele. E Então, esse a aplicação é Sim, que diferente. vai É fazer. por isso mesmo, é essa a diferença. Por isso que essa questão do ultraforme, ela não pode ser assim, simplesmente vou lá, pego o aparelho e saio aplicando. Essa é a nossa intenção quando a gente faz uso e compra as tecnologias realmente, porque a gente domina a tecnologia antes de aplicar no paciente. Então não é aquela coisa E da vocês louca. testam muito em vocês. Isso eu acho né? muito interessante. Então, né? o que realmente faz efeito, né, Sani? A gente discute muito. O que realmente surge de efeito? Será que esse é o caminho? Não, isso aqui. Esse é do mesmo. Né? Porque na harmonização também tem as modinhas, né? Exato. De repente tem um aparelho que resolve todos os problemas e a gente sabe que não é Isso assim. acontece muito também, assim, as pessoas não levam fotos para vocês. Eu quero isso, eu quero meu rosto desse jeito, eu quero essa boca. Você sabe que é assim? Isso é muito complicado, né? Porque é aí que tá, eu digo, mas você sabe que o que acontece? Hoje a gente entende, né? Que o paciente te procura pelo teu perfil, assim, eu digo teu perfil de trabalho, Sim. né? Aqueles pacientes que querem alguns procedimentos, e às vezes assim, de uma boca mais exagerada, ou de, né, uns preenchimentos que ficam mais intensificados, Sim. não é o perfil de paciente que nos procura. Porque eles vão em busca, os nossos pacientes são pacientes de rejuvenescimento. E que gostam do natural, né? Sim. A maioria das pessoas que nos procuram tem medo da transformação. E né? eu acho que é muito o que funciona, né? A gente sempre conversa sobre isso. Você fazer o que tem que fazer, você envelhecer bem, você estimular colágeno, né? Mas de uma forma natural e fazer procedimentos todos que, né, que vão te ajudar, mas de uma forma natural, né, e eficaz. Uma frase que a gente sempre diz, né? Você pode estar mais bonita
E ninguém precisa saber o que você exatamente. fez. E eu sempre falo isso, né? Eu adoro. Eu gosto exatamente. Eu não gosto quando alguém chega para mim e fala, você fez Você isso? fez isso? Não, eu prefiro que ninguém fale nada. A gente adora quando o paciente chega e as pessoas falam, nossa, o que você fez? Você tá diferente, tá mais bonita, né? Mas não. Não, nesse sentido, sim. Não, assim, Mas alguma nossa, coisa eu não assim, sei, né? eu tô te olhando, mas você não envelhece. Fala, Não, essa é a questão. exatamente, isso mesmo. Ah, você não envelhece. Mas Gente, o eu tempo digo- parou pra você. Exato, eu É digo sobre assim, isso. de chegar e fazer uma boca muito. Não, Né? não vai ser. Esse perfil de paciente acaba né? Eles vão em busca até, porque eu falo assim, nosso Instagram acaba sendo um cardápio, né? Sim. Então eles vão em busca, vamos fazer equivalência. Ah, o que eu quero? É isso, aquilo. E às vezes o olhar, às vezes não, o olhar do profissional é super importante porque às vezes a pessoa acha que colocando uma boca ela vai ficar diferente, vai ficar rejuvenescida, e às vezes não é a boca, Não. né? Quantas Isso. vezes o paciente chega para fazer a boca, E eu falo, não vou fazer não com vai a boca. fazer a boca. Ai, já aconteceu comigo, né? Eu chego lá para fazer uma coisa, ela faz outra. Mas é porque assim, ó, isso que tem que entender. Às vezes, o que eu quero dizer? Um rosto, eu falo que a boca, ela realmente, ela é um ponto ápice da Sim. face. Mas a boca precisa estar em equilíbrio com a face. E se você fizer, de repente, um procedimento... Quando a gente fala de preenchimento labial, a gente tem que tomar muito cuidado como tá essa região aqui em volta da boca. Porque se essa região não tiver equilíbrio, a boca não vai ficar valorizada. Agora, falando sobre preenchimento facial, que é uma coisa assim que eu, particularmente, tenho muito receio, sempre tive, né? Hoje, o que é melhor de se fazer? Eu acredito que seja tratar a pele como um todo com os bioestimuladores. Mas uma junção, talvez, ou só os bioestimuladores? Como que tá essa tendência? O que tá mudando? Porque antes era preenchimento, né? Não, o que eu acho assim, né, Sani, que a gente é uma coisa, a gente sempre fala que a nossa face é um sanduíche, né? Uhum. A gente precisa tratar. Como um todo, Porque né? o que acontece? No envelhecimento, isso é para todo mundo. A gente não perde só colágeno, né, da pele, que a gente sente a pele mais Estrutura, né? molinha. A gente tem absorção óssea, a gente perde musculatura, o coxinho de gordurinha que estava ali não está mais ali. Sim. Então, às vezes, eu preciso do preenchimento, né? Como eu Precisa. preciso do bioestimulador de colágeno, como eu preciso pôr uma Precisa de tudo, tecnologia. na verdade, mas assim, na quantidade certa, com a aplicação Isso. correta. Tem pacientes que vão precisar muito mais de tecnologia. E é por isso que eu falo, o perfil do paciente. Sim. Não adianta um paciente que, de repente, precisa mais de tecnologia, que vai ficar melhor no rosto com tecnologia do que tentar colocar preenchedor. E aí que você erra, aí que está a dose da harmonização. Sim. É saber exatamente a necessidade do paciente, entender o que ele precisa, para justamente... E às vezes falar um não. Ah, né? eu falo muito não. Eu sou chata. Porque tem gente que, né, como eu falei, vê na foto, acha que aquilo vai ser bom, mas na verdade não é, né? E eu acho muito legal isso. Eu já fui até lá para fazer alguma coisa. Não, melhor não. Não. Não vou fazer isso em você. Eu lembro quando eu fui para fazer agora. O preenchimento. Uma das últimas vezes, porque eu tô, né, com a Você queria região. tratar. Eu falei, eu quero fazer um preenchimento na olheira. Você falou, não, você não pode fazer, porque a tua pele tá muito fina, porque vai. Vamos fazer o quê? Vamos espessar Tratar. essa pele, para daí você não colocar um preenchimento nessa região da olheira, que é uma área que te incomoda, e você ganhar uma bolsa com tudo isso. Exatamente. Então, isso é legal. É. Porque a gente não tem esse olhar, né? A gente Aham. quer resolver o problema. Então, e eu sempre digo, né, Sânia, eu falo assim, por isso que eu gosto, os pacientes que vão até a clínica, mesmo que marquem uma consulta comigo ou com a Sânia, a gente sempre atende em conjunto. Sim. Porque é importante a visão, né? Ela muito que ela domina as tecnologias, e isso é uma coisa da clínica, né, Sânia? Que a gente divide muito bem. Uhum. Ela domina as tecnologias, eu sou a injetora, né? Uhum. E eu falo que quando você trabalha, assim, quem ganha é o paciente, né? Claro. E na clínica a gente tem todas as áreas, né? A gente tem a dermatologista, né, para fazer, e a nutróloga, que a gente sabe que é importante a suplementação. Para processos cirúrgicos também a gente tem. Então, todas A as Flávia, que trabalha com os Isso, com os peelings e peelings. com o CO2. então todos os profissionais são especializados naquela área, né? E quando você vai até lá, você sempre sai com ou alguma coisa também via oral para tomar, um Sim. experimentante, E é sobre um isso que- protetor. E é sempre Tudo isso isso que a gente quer né? falar, Não é né? simplesmente ir lá aplicar e fazer tchau. Não, há uma É porque entrega começa do ali. básico, né? A gente vai tratar uma pele de uma pessoa que não usa filtro solar, por exemplo.
né? Então, a gente tem que colocar essa base da rotina de skincare, da limpeza da pele, para daí ver como é que tá hormônios. A gente viu muito no congresso, né, Melissa, Meu sobre a Deus. parte hormonal. O Gente, quanto... mulheres na pré-menopausa e menopausadas, se não estiverem em equilíbrio, os bioestimuladores não funcionam. Olha só. Então Entende? tudo, Então, né, assim, né? Como que um Se tiver bioestimulador vai faltando alguma trabalhar? vitamina, alguma Sabe? coisa. Então, assim, não vai ter o mesmo resultado de alguém que tá ali com a sua, vamos supor assim, com toda a sua revisão, né, da sua máquina corporal em dia. E isso funciona não só para pele, Pra né? tudo. Para treino de academia, para tudo. Pra tudo. Para você trabalhar melhor, para você dormir melhor. Exatamente. Né? Então, começa daí. A pessoa É. tem que estar saudável para começar um processo de rejuvenescimento. Sim. Agora, falando no congresso, deixa eu ver o nome aqui, a MWC. Me contem como foi lá, o que vocês viram de novidades, como que está o mercado, se vem novidades, o que mais chamou a atenção de vocês? O que a gente viu muito no congresso, assim, o que deixou a gente muito feliz é o que a gente tem na clínica, o que a gente faz na clínica vai De em encontro. conformidade, de encontro com tudo que está sendo feito no mundo legal. todo. Então, deixa a gente muito feliz e tranquilo sabe com que isso. isso é uma né? das coisas que me deixa realmente emocionada, assim, saber que a gente tá lá num no dos caminho. maiores congressos do mundo, com profissionais renomados, e aí você vem e fala, poxa, amém, é isso. Que bom, né? Né? É muito legal, né? As tecnologias que a gente tem estão lá, né? Vem uma ainda, né? Ah, Isso é uma a gente novidade não, que Quais são as vem. tendências? O que vai A acontecer? gente criou uma tecnologia nova, né? Isso, Aham. isso. Mas só voltando um pouquinho ao congresso, então é isso. A gente viu, tem alguns produtos novos, tem alguns ativos diferentes. O que a gente vê é que, infelizmente, para nós chega um pouquinho atrasado, né? Por causa das nossas Anvisa e tudo mais, né? Mas não tem nada que a gente não tenha, né? Que a gente não consiga. A única coisa assim que a gente vê, né? Por exemplo, uma das coisas que as mulheres querem muito, o Botox que dure mais. Realmente, né? Ele já é uma realidade na Europa, né? Que é um Botox que já vem diluído, ele já vem pronto para uso. Diferente daquilo que a gente usa hoje na clínica, que você tem que Sim. diluir. Sim. Então, ele tem uma durabilidade de maior. 9 meses. Nossa, É. sonho, né, E gente? assim, o que isso significa, né? Essa diluição dele, já vir diluído, evita aqueles transtornos de diluição, né? O quanto colocar de soro, o quanto não colocar. Então, isso dá uma precisão para o produto. E, ao mesmo tempo, a maior, né, é o seu efeito em 24 horas, né? Você tem um evento. Eu quero amanhã. Depois de amanhã. Não fiz os 15 dias para fazer o retoque? Não. Então, isso é sensacional. Só que assim, sensacional mesmo. Demora Hello, um pouquinho Anvisa, para chegar pra quando vai gente. chegar? né? A gente não sabe, né? Sim. Tem um preenchedor que a gente está esperando chegar, que já faz tempo, né? Já fazem, eu fui no Incas em 2023, aí eles falaram que em 2023, daí eles falaram que em 2024 chegaria, fomos Então. lá e ainda não chegou o preenchedor. Então, assim, a gente sabe, né? É um processo... Mas vai chegar, vai chegar. Vai chegar, mas chegar a tempo. Mas já estamos antenadas aí sobre o que vem isso que aí, importa, né? né? E é muito bom saber, para mim, pessoalmente, que o lugar que eu vou, que cuidam de mim, tem toda, né, esse know-how para falar e tá fazendo as coisas certas, tá no caminho certo e tá buscando, né? Porque, assim, as coisas só vão piorar daqui para frente, né? Para mim, no caso, né? Então, Pra saber que nós, você tá né? sendo- Vamos dizer assim. Pra Então, nós. que vir de bom, que vir de novidade para a gente, como eu já falei, envelhecer bem, mais conscientemente, né? Isso, E conscientemente. Até no congresso, vocês percebem que existe essa consciência estética, que está caminhando mais para isso? A gente já falou da estética personalizada, mas Sim. existe essa fala deles? Sim, né, Sani? A gente antigamente, quando a Sani foi pro Incas o ano passado comigo, e aí a gente via que existia um exagero, assim, por parte, inclusive, dos profissionais, entende? A gente via profissionais Sim, por isso que eu muito tô exagerados, perguntando, né? Porque E a gente agora vê, né? agora a gente deu uma observada, né, que deu uma acalmada, né? É que assim, surgiu muita coisa, né? Se a gente for pensar sei lá, não vou chutar muito longe, 10, 12 anos atrás, a gente não tinha muitos produtos que faziam. Era mais o ácido hialurônico mesmo, o preenchedor. Ai, olha, né? eu iniciei na harmonização em 2012, foi meu primeiro curso de toxina. E naquela época você tinha um preenchedor, duas marcas de toxina e lá.
E Era aí, o que você tinha. e As o que coisas te... vão mudando, né? E junto com E aí, isso... e aí para você conseguir, né, tinha que preencher, você tinha que esticar a pele de um É, jeito. não E tinha, né? o único E essa questão das pessoas estarem tirando os preenchedores hoje em dia? O que vocês me dizem sobre isso? Não, a gente tira muito preenchedor lá na clínica, né? Por exemplo, Talvez dessa vinda aí de lá de Mas você trás, sabe o que que eu havia digo? só essa Isso, possibilidade. e você sabe o que acontece, que a gente percebe assim? Existe uma infinidade de preenchedores no mercado hoje. Uhum. O grande problema é que muitas vezes se utilizar de um único produto para querer fazer tudo é o grande erro. É aí que não dá certo. Então tem preenchedor sendo colocado na olheira que não é para olheira, que não deveria estar sendo utilizado na olheira, daí você vai lá, tem que remover. Depois tem que remover. Então assim, ter um conhecimento sobre os materiais utilizados, sobre a técnica correta para aquele material e o local que ele deve ser aplicado, faz toda a diferença no processo de preenchimento. Por isso que eu falo, eu fico até assim, as pessoas me perguntam, quanto é o ml? Eu falei, não é sobre ml. Não é o ml do ácido hialurônico. É sobre o que você faz com esse ml que você tem na mão. é qual, é aonde, Isso. né? Eu acho que hoje as pessoas, elas têm que, né, existe muitas possibilidades, né, muitas pessoas trabalhando na área que não são habilitadas, então acaba que existe, né, essa má aplicação. E não é o fato assim, ó, às vezes, eu digo isso de cadeira, tá? É uma coisa, um único curso não salva a tua vida. Uma única técnica não salva a tua vida. É constante a mudança. Lógico que eu já errei bastante lá atrás. Mas é por isso que a gente vai em busca, porque a gente sabe que a gente pode ir além e né? precisa. Eu, quando fiz o primeiro curso de Botox, eu saí lá e falei, eu não vou fazer, não. Não, isso aqui ainda não é para mim. Eu falei, eu só comecei a aplicar a toxina, que é uma coisa que, assim, se aplica hoje, daqui 4 meses, saiu. Depois que eu fiz o segundo curso de toxina. Porque eu falei, eu não estou capacitada para fazer isso e para resolver qualquer problema que isso possa vir me trazer. E eu acho que hoje o principal, né, que a gente busca muito e que é o que a maioria das pessoas tem medo, é das intercorrências, né? Sim. É você sempre colocar a mão no que você vai fazer, mas se acontecer alguma coisa errada, você saber como Retirar, tratar como aquilo, tratar, né? Eu acho que hoje, né, esse é um grande medo e a questão, o medo das pessoas de mudança, né, de mudar muito radicalmente. Então, assim, é importante as pessoas saberem dessa transformação estética, né, que as coisas são alinhadas para cada rosto, né, personalizadas, porque eu tinha muito medo e eu mudei, não? Mudou. Total, porque assim, eu fui vendo que aos pouquinhos, uma mudancinha ali, outra aqui, você não precisa chegar lá e fazer um monte de coisa. Você vai fazendo, alinhando o teu rosto, como o lábio que a gente fez, que era simétrico, um lado menor. Outro, Eu não coloquei em toda a boca. Não, a gente alinhou. Alinhou Né? isso. Então é uma coisa necessária e que assim é uma mudança boa. Né? Agora, não precisa ter esse medo que eu tinha, no caso. Não precisa ter o medo, mas eu acho que isso vem do... A gente tem que ter a consciência, eu Isso, acho, mas a não gente- o medo de fazer. Isso. Porque Mas, assim, e você tem que estar segura com aquilo, Exato, né? Tem que estar e com um profissional que te dê essa exato, procurar o segurança profissional adequado. e você estar segura. Porque é seu rosto, né? É o Claro, teu cartão de claro, visitas. com certeza. Então a gente não pode entregar o rosto, Não, né? de A jeito qualquer nenhum, né? procedimento, a qualquer profissional. Então isso é bem importante. Bom, e agora o que eu quero saber de vocês é sobre o protocolo BIUP. Eu estou sabendo que vem novidades por aí. O que você tem para me contar? Vocês duas. Então, vem uma tecnologia nova, sim. É uma tecnologia que a gente está namorando faz um tempinho já. Mas, como você disse, a gente testa tudo na gente primeiro. Então, a gente foi para São Paulo, testamos e a gente ficou encantada, né, Melissa? E assim, ó, por isso, né, o protocolo BIUP, por isso que eu falo que ele é personalizado, né? Ele tem que ser, porque a gente vai adquirir tecnologias ou a gente vai incrementar técnicas de acordo com a necessidade de cada paciente. E isso foi uma das coisas que a gente percebia. O que precisa dar mais resultado nessa região? O que está dando resultado? Vamos atrás de uma tecnologia que dê resultado nessa região. Sabe aquela embaixo dos olhos? Sim, O craquelado sei que muito bem. incomoda? Sei. Então,
Ela veio por isso, né? Ela começou Porque, com isso, por porque- causa dessa dificuldade. É muita gente com o mesmo incômodo. Então a gente falou, não, Sani, o que que é? Nossa, eu não vou nem dormir essa noite, gente. Sabendo disso, vocês não tinham me contado no off. E eu aqui sofrendo. E aí a gente notou assim, foi incrível, né? Porque eu vou contar uma coisa pra você. A Sani tá aqui. Saímos, fizemos o teste da tecnologia, eu e ela em São Paulo. E eu tava super animada, né? Fazia horas que eu tava conversando tava com ela. falando, Ficou, Melissa, vamos. E aí foi assim, o nosso voo foi transferido. O nosso voo era para ser de manhã. A gente chegava às 6 e pouco da manhã e foi transferido para noite. Falei, Melissa, vamos aproveitar. Em vez de ficar no aeroporto, vamos lá fazer esse Que negócio. legal. E fomos. Saímos as duas de lá assim. Não funciona. Olha, o negócio não dá certo, Sani, tô fora. Eu falei, não dá certo. Não dá certo. Eu falei, sei lá, não senti nada. Assim, sentimos um incômodo na aplicação, e daí eu falei assim: você tem certeza que isso aqui que a gente aplicou, sem colocar nenhum ativo aí, vai funcionar? Eu falei, não E aí vai. a gente não colocou realmente nenhum ativo, porque na empresa eles só vendem a tecnologia. Então Sim. a gente não levou ativo nenhum, só fizemos ela. E você me conhece, né, Alessandra? Eu fico um botinho cor-de-rosa, Sim. né? Quando eu faço qualquer coisa no meu rosto, eu fico super inchada, fico super vermelha, né? Tudo Uhum. Tem a saí pele de lá uma sensível. hora depois, não tinha nada no meu rosto. Nada. Eu falei, Melissa, esquece. Vamos partir para outra. E fomos embora. Ah. Daí, 5 dias depois. Não, sim. nem isso. Acho Não. que foi na sexta. Na segunda-feira, fui na academia, olhei no rosto e falei, nossa, minha pele tá bonita, né? Mandei uma foto pra ela. Falei, Melissa, não sei não, mas... Acho que o negócio funciona. Daí eu falei, Sani, você sabe que a minha também tá? ai, meu Deus, As que eu duas, queria aham. ver. As duas. Daí a Sani falou, vou te mostrar. Daí ela já aproveitou, fez um antes e depois. Eu falei, menina. Eu vi. Você postou, né? Foi, Postei. E assim, eu vou te falar, a gente já testou inúmeras coisas. A região dos olhos é um desafio, porque a realmente. gente É tem... muito complicado. A pele é Muito. fina. A pele é fina. A gente tem a região dos olhos, que tem, por exemplo, o Cuidar. microfocado, eu não posso chegar tão perto dos Uhum, olhos. Sim. A gente não tinha muito produto para colocar nessa região, então é muito desafiadora mesmo. E essa tecnologia vem. Ela veio para isso, mas a gente acabou vendo que ela funciona muito bem para inúmeras outras. Ai, que bom. Então, assim, foi bem bacana. Ainda assim, daí a gente falou, Sani, se deu resultado assim, a gente não colocando nenhum ativo. Imagina se colocar. Então, daí a gente, lá, quando a gente foi, a gente conheceu alguns ativos diferentes que vêm chegando no mercado aqui no Brasil, de forma bem lenta. Sim. E a gente, inclusive, né, fez o conhecimento dos ativos e falou, agora a gente já tem um protocolo Agora, para quando isso. Ai, chegar. que bom. E tem uma data, uma previsão. Como tudo brasileiro. Gente, fala que é amanhã, depois. Não é amanhã, mas é em breve. É, em que breve. bom, que bom. E o legal, assim, é que a gente tem perfis de pacientes, né? Uhum. A gente tem perfil de paciente que não tem problema de escamar, não tem problema, né? Não se importa. E tem perfil de paciente que não gosta, que gosta de ser tudo mais leve. Essa é uma tecnologia que não dá pós. Eu ia perguntar justamente isso. isso, porque como eu já fiz, né? Você fez o CO2, né? Não, como eu fiz já o... O Záfiro. que faz parte Do protocolo. do protocolo, né? Fiz também o... Como é o nome do laser? Aquele Ah, Pastelli. Pastelli. É, Liniag, aham. No outro dia você consegue se maquiar, você consegue trabalhar. Segue Isso. essa mesma... Sim. Essa tecnologia, sim. Então, a gente precisa disso, né? Eu preciso Cada atender a dia Alessandra, mais. que não tem problema E de eu preciso descamar. atender a minha paciente que ama fazer um peeling, que ama descamar. Eu tenho o CO2. Então, assim, Você tem cada toda- paciente é um perfil. E tem pacientes Não, que e às realmente, tipo assim, a gente vai iniciar com CO2, vai continuar com esse. Uhum. E aí que vem o protocolo, né? É aquilo que eu crio para o meu paciente que se adequa às condições do que ele busca. Exato, e às vezes você tem, por exemplo, um compromisso, algum casamento, ou enfim, precisa que Aí seja a gente tem rápido. aquele que você já fez para deixar a pele com aquele brilho, com então- aquele glow, fechar os poros para você ir para um evento, por Exato, exemplo. mas é é isso que que eu a tô gente tem o falando, nosso porque aí efeito, tem, né, tem várias opções. Ah, eu tô de férias, é inverno, eu quero fazer um CO2 mais forte, porque eu posso ficar em casa a semana inteira escamando. Pronto. E tem aquela noiva, vamos supor, tem aquela noiva que vai casar amanhã e que tá com a pele assim. Aí a gente tem um protocolo para noiva, Sim. de um dia para o outro, Sim, que a pele ilumina. são várias opções. Então assim, é isso, é adequar
as necessidades do Uhum. paciente, aquilo que a gente vem estudando diariamente, buscando, né? E infelizmente, né, ainda não existe a pílula mágica, né? A gente ainda não conseguiu uma coisa que você faça hoje e que você faça uma sessão somente e vai Exato, resolver. mas eu acho Ou que as coisas, assim, só estão melhorando, é fato, né, Sim. na área da estética facial, e é aquilo que a gente, é uma construção, né, É. você tem que ir construindo e fazendo uma coisa ali, outra aqui, aí não são só os procedimentos, não são só as tecnologias, como a gente já falou, é a alimentação, é todo cuidado de skincare, E aí que é uma tá, né? série de outras Às coisas, vezes você né? busca todo um processo e a gente sabe que às vezes assim, ó, tá ali um paciente que não tá cuidando do açúcar, que bebe demais, sabe? Que, né, deixa o organismo inflamado, Sim. vai responder bem, E né? eles querem, né, muitas vezes o resultado para ontem, né? Eu fiz e todo pronto, eu mundo quero. quer, né? Quem não Não, quer, tudo né? bem, mas assim, Mas a maioria, né? Então a gente é, entende. é importante as pessoas saberem disso, né? Uma conversa como essa é muito esclarecedora nesse Por sentido. exemplo, o preenchedor é a única coisa que você, hoje, assim, praticamente, que você tem e que você tem um efeito imediato. Uhum. E para assim, o que que vocês indicariam para quem está começando a cuidar da pele? Tratamentos. Olha, eu sempre falo, se a paciente não faz nada, Uhum, no mínimo ela vai ter que ter um sabonete, um hidratante e um protetor solar. No mínimo. uhum. Ela tem que colocar isso como aliado Mas na para vida dela. quem já está com sinais de envelhecimento, assim, por exemplo, eu quero começar a cuidar da minha pele. Olha, eu acho, né, Sânia, a gente sempre fala assim, Botox, ele sempre vai ser um aliado, tá? Mas ele nunca vai ser um tratamento, Sim. né? Então, assim, entender assim, vamos supor, uma paciente que tá ali, apresentou, tá ali com um bigode chinês marcado. Avaliar isso e, às vezes, muitas vezes, fazer uma sustentação na parte posterior, seja com bioestimulador e preenchedor, seja com tecnologia e bioestimulador. Eu sempre digo assim, e quem quer, assim, de repente começar, né, Sani? Fazer um procedimento estético pensando no processo preventivo. Exato. Estímulo de colágeno. Tá aí uma poupança que você E com vai que ter idade? rentabilidade. Com que idade? Porque assim, o Botox, a gente sabe que eu, por exemplo, comecei a usar Botox super tarde. Então, eu não fiz essa prevenção. Mas olha só, por exemplo, a gente tem pacientes, né? Eu vou bem sincero. Tenho pacientes com 25 anos que têm mais flacidez hoje que pacientes com 45. E isso vem muito de encontro com a alimentação, né? Biotipo, genética, entende? Então, assim, entender qual que é o perfil desse paciente para indicar o melhor tratamento. Por isso que eu falo, não existe o tratamento ideal. Não. Existe o protocolo ideal para cada paciente. E esse protocolo pode ser mudado ao longo do, né? Claro. Porque assim, pode também vocês verem que não é aquilo Perfeito. e partir para uma outra. Perfeito. Claro, Isso que é o legal. É você saber, né, Sônia? E a sua pele vai mudando também, né? Sim. Então a gente vai adequando. Às vezes a gente faz um plano de tratamento para o paciente, chega lá no final a gente vê que não, esse aqui a gente pode mudar uma coisa, responder o melhor, né? Então a gente não é porque a gente lançou inicialmente um protocolo que a gente não vai reavaliando e vendo a necessidade de Hoje cada... mesmo, uma paciente que vem num protocolo, que a gente estava fazendo um protocolo de estímulo de colágeno na região do pescoço, olhamos e eu achando, então, Sani, vamos mudar aqui, aqui, aqui. O paciente falou, pronto. O que vocês Porque acharem? a gente viu que E bom essa segurança do paciente também, né? a gente sempre, porque o que a gente mais quer é o resultado do paciente. Porque eu, Sandra e a Melissa, com certeza, a gente quer você na clínica sempre. Uhum, Então, claro. sempre que eu digo, a gente quer acompanhar o seu processo de envelhecimento por muito tempo. Sim. Então, o que a gente mais quer é resultado e que você se sinta, né, feliz com a tua pele, que você tenha naturalidade. E eu acho que nós, os pacientes, a gente procura isso. Fazer esse tratamento sempre no mesmo lugar. Porque, né, se você vai num lugar, faz o Botox, você vai no outro e faz o preenchimento. Você vai. A pessoa não tem Gente, o teu. isso, né? você Isso tocou numa coisa muito importante, tá? Muito importante mesmo, porque, olha só, hoje você fez Botox aqui, daí você fez um preenchimento aqui. Aí amanhã você vai ali, faz um bioestimulador, daí você faz um preenchimento. Aí, de repente, acontece um processo de ETIP. O que é ETIP? Sabe, já ouviu falar daquela inflamação que pode acontecer na face por baixar a tua imunidade, num ponto que foi aplicado? Você vai saber
O que que foi? O que que foi? Onde foi? Onde foi? O que aconteceu? Não, Quem mas- pode resolver? Então, assim, é muito importante Então, o paciente isso que eu ter tô uma falando. É importante fidelidade, para vocês porque é né? segurança para ele. Mas muito importante para nós pacientes também. Pelo menos eu vejo isso, assim, porque você vai até o lugar sabendo que tudo histórico, né? Exato, Você sabe, tudo você que sabe você a já marca, fez, você sabe a o data. que deu certo, o que não deu, né? Então, assim, eu, pelo menos, me sinto, né? Eu tenho essa segurança com vocês. E eu acho, assim, que se um dia eu precisar fazer em outro lugar, E eu assim, não vou ter isso, eu vou ter que começar lá do zero, como a gente Isso. começou, né? E assim, o que é importante é que tem coisas que potencializam o efeito e tem coisas que atrapalham o efeito. Então, às vezes, você vai numa clínica, faz, não sei, um bioestimulador de colágeno, e eu coloco uma tecnologia que não é compatível com isso, eu posso degradar o teu bioestimulador muito mais rápido. Entende? Por isso que é importante a gente saber o que está Quantas sendo vezes eu já feito. fui para fazer também alguma coisa, né? E, você tá com botox, não dá para fazer. Ou faz primeiro esse para depois você fazer Isso. o botox, Isso. ou o preenchimento, ou isso ou aquilo. Então, assim, já tem essa, né, essa visão do que pode ser feito antes ou depois, né? Você sabe o que você tem no rosto. Porque às vezes você faz o procedimento ali, vai e faz outro em cima e perde aquele, Exatamente. Isso. né, aquele Exatamente. resultado. Ainda quando você perde o resultado, né? Mas o problema é você ter uma complicação por causa daquilo, Não, né? com certeza. Então, o que a gente tem visto muito do PMMA, né? Uhum. Que a gente vê uma série de complicações acontecendo, de produtos que a gente não sabe que está ali. Esses tempos Então- atrás, a gente teve uma paciente que nos procurou para tirar era na região da olheira, e ela queria tirar achando que era ácido hialurônico. Aí, Eu imagino. aí o que que aconteceu, né? A gente aplicou hialuronidase, né? Porque eu não sei que aplicamos, não Nada. removeu. Pedimos exame de imagem e aí detectamos, né? Não era ácido hialurônico, era PMMA. Meu Deus do Então, céu. assim, aí a nessa região, Nessa região aqui, ó. E é um Gente. problema, porque no PMMA a gente não pode fazer muita tecnologia, por exemplo, eu não posso colocar em cima. Então, se eu não sei o que tem ali, é muito é complicado, muito né? perigoso para o É. paciente. Com certeza. A gente também, esses tempos atrás, nós tivemos uma paciente que a gente fez, em conjunto, eu e o Dr. Luiz, a gente fez a remoção do PMMA do lábio dela. Ela queria fazer um preenchimento, o PMMA ficou meio... foi perdendo o formato, né? E aí, assim, para evitar uma complicação, a gente resolveu fazer a remoção. A gente não consegue remover ele por inteiro. Sim. A gente tem que fazer uma remoção bem assim precisa, local, Fica assim. muito aderido Ele aos fica aderido, tecidos, né? Ele não sai, ele não dissolve. Mas daí a gente conseguiu fazer a remoção e depois a gente fez o preenchimento dela. Correto. Mas assim, em regiões como essa, não coloca PMMA, Sim. sabe? Não. Eu acho que em região nenhuma, né, gente? Não, mas olha, eu vou te falar o seguinte: o PMMA eu não utilizo. Eu já ouvi falar tão assim. Mas não, tanta olha coisa só. que. Tem Nossa. pacientes mesmo, pacientes que passaram pelo processo, principalmente pacientes com AIDS, que perde toda a Não, estrutura. mas aí é um caso. Então, assim, ó, tem muita gente que utilizava o PMMA justamente para a região de nariz, para poder. Quando bem indicado, né? com Isso, mas profissionais. você não pode usar ele como se fosse um. Você tem que ter consciência aonde você está aplicando. Sim. A gente não faz uso, eu me dou muito bem com ácido hialurônico, eu falo que é assim um casamento que dá certo, e é por isso, eu falei, não tem. E falando nisso, assim, sobre mitos e verdades de consultório, assim, tem alguma coisa que as pessoas vão muito lá e que vocês ouvem e falam, meu Deus, tipo, sabe? Tem um mito, tá? Da toxina botulínica, que eu vou falar pra você. Qual? Toxina botulínica dura 6 meses. Dura? Não dura, lógico que não. Ah, tá. Eu ia falar, você tá mentindo. A cara Não. dura. Dura, pra mim não dura Não, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. A curva da toxina é assim, ó. O primeiro mês, ela tem o maior efeito dela. É a curva de crescimento. Ela sobe, chega no topo. Depois desse primeiro mês, ela vai sendo degradada. E conforme o que você faz. Conforme você faz, Treina. conforme você movimenta, o quanto você tem de atividade, de hiperatividade muscular, você vai degradando. Então, assim, eu apliquei toxina e não durou 3 meses. Gente, e não vai durar aquele efeito estático. Tira da sua cabeça que Nossa, você seria não uma vai ter. benção se durasse aquele efeito de 6 meses, Então, né? você tem que ser uma pessoa muito assim, ó, com nada praticamente de movimentação, de não ter, né?
para ela conseguir ficar realmente ali na musculatura. Então não adianta. Depois do primeiro mês, ela vai degradar todo dia um pouquinho. E também existe uma verdade da toxina, que conforme você vai usando, a musculatura fica um pouquinho mais fraca, vamos dizer assim, e você não precisa usar tanta toxina todas as Eu vezes. notei isso, sabia? Só que, por que Eu que notei você... isso. Agora, só depender da toxina botulínica é... Pode ser, porque depois que eu comecei a fazer estímulo de colágeno e tratamentos tecnológicos ali junto, esse combo... Você diminui, né, a Isso, necessidade. por exemplo, eu tô totalmente sem botox, você sabe. E aí eu falei pra ela, ela falou, quero fazer botox. Eu falei, não, primeiro você vai tratar essa pele. Foi Aí assim, fomos fazer o CO2. Então, assim, mas lá atrás, quando eu comecei a fazer, Você não que eu ficaria fazia sem. só o botox, eu precisava fazer, tipo assim, quando eu via que estava começando, eu já tinha que fazer. Agora não. isso, porque a gente tá tratando a sua E pele. porque assim, parece que não tem mais tantas linhas, tantas, sabe? Isso. Existe Lógico, a por quê? flacidez de pele, sim. Isso, porque Mas é um assim, conjunto. as linhas de expressão, elas são menores hoje na região do Lógico. olho. Imagina só, que em 12 meses, praticamente, se você fizer botox, o que vai acontecer? Praticamente nesses 12 meses, se você fizer 2 vezes por ano, são 4, 6 meses que você fica sem movimentar, sem degradar, né? Essa musculatura ali de tanta contração. Sim. Agora, se você não faz esse processo, você fica 12 meses movimentando. Sim. Então, entende assim, se eu fizer uma vez botox, resolve? Lógico, é melhor, você vai ficar pelo menos ali 3 meses exato. Sem movimentar. sem movimentar. E se eu não fizer botox nunca mais, você vai continuar envelhecendo. E vai mudar alguma coisa? Não, você só vai continuar envelhecendo. E assim, agora uma pergunta pessoal mesmo sobre botox. Por exemplo, eu faço 2 vezes por ano, Uhum, 6 em 6 meses. Uhum. Então, ali, lógico que eu fico um tempo ali sempre sem. aham. Existe também uma indicação? É melhor fazer 3, é melhor fazer. Eu sou muito assim, ó. Tem pacientes que eu indico fazer no mínimo 2 vezes por ano. Ou pacientes hipercinéticos, pacientes que movimentam demais, 3 vezes ao ano. Respeitando o intervalo de 4 meses entre Mas uma tem que esperar sair tudo? Como que Não, é? 4 meses entre uma 4 aplicação. meses. O que a gente não indica é que seja feita uma aplicação com intervalo menor que 3 meses. Ah, Entende? porque Até... lógico que também tem eles. Não, porque tem pacientes né? assim. Mas assim, eu digo assim, 2 a 3 vezes por ano, o ideal da toxina. Né? Você já tem. Agora, entender o seguinte: pacientes que só fazem toxina. E aí parece que a toxina também já não está mais fazendo efeito. Acontece E muito. existe muito também, né? O paciente E que o quer que só que- fazer o botox. Isso. E aí o que acontece? A Sani sabe. Gente, a toxina age no músculo, né? Embaixo Não desse trata nada. não trata Não. a pele ali, ela vai perder, ela vai ficar mais fina, ela vai ficar mais porosa, né? A gente vai perder gordura. Então, fica aquela ação da toxina, mas não fica uma ação de toxina bonitinha, lisinha, que nem você fazia antigamente. Sim. Por isso a necessidade de fazer tratamentos em conjunto. Uma pessoa que só faz botox, certamente ela não vai ficar feliz com o resultado A longo prazo. a longo né? prazo. E ela vai falar assim: esse botox não é funcionou. bom. E aí Não ela funciona começa a mais. mudar. Aí ela E daí ela começa começa a a mudar. migrar. Daí ela começa a mudar de exatamente. profissional porque ela acha que é o botox que não está sendo Bem isso que aplicado. acontece. Eu vejo várias pessoas fazendo isso. Mas você tá entendendo? Você precisa ter um tripé, né? Você precisa Sim. aplicar, você precisa fazer outros tratamentos. E para a gente finalizar o nosso podcast aqui, que Senão eu a gente vai ficar até espero amanhã. que vocês estejam gostando. E se deixar, a gente fica aqui até amanhã papeando, porque é sempre assim quando eu vou ao consultório. Se vocês pudessem dar um único conselho para quem quer envelhecer bem, de forma eficaz e saudável, qual seria? Um único conselho. Chegasse pra mim uma mocinha lá com 25 anos, o que eu falaria pra ela? Diminua seu açúcar. Tu Toma. tá ali com açúcar hoje, hein? Mas eu vou dizer porque eu tenho Dá muita percebido diferença. muito, dá muita diferença. Mas eu sei. Diminui o açúcar. Tome muita água. A água é Use um protetor solar e faça dele o seu melhor amigo. que a gente já não usou, né? No nosso Não, caso. não, No meu caso, eu E estamos colhendo comecei a usar agora, muito né? tarde E também. olha, estimule seu colágeno. Seja com a tecnologia, seja com os bioestimuladores, dependendo, porque é a poupança que com certeza você vai ter rentabilidade. E seja consciente. É isso mesmo. Exatamente. E eu diria que a hora de começar é agora.
Se você é nova antes dos 25, cuida com o creme, com o protetor solar. Se você é 40 a mais, como nós, quanto antes você começar a estimular o seu colágeno, melhor vai ser os seus resultados a longo prazo. Bom, então é isso, gente. Eu queria muito agradecer vocês por ter aceito o meu convite, né? Eu acho que é uma junção aqui, como a gente já conversou, de paciente com profissionais que tem dado muito certo, né? Eu sempre falo para as pessoas quando elas falam, ai, mas você está tão bem, que é um trabalho, né, de 6, 7 anos já. Então, assim, para você que quer começar, como a Sani falou, comece hoje. E a gente pretende fazer mais podcasts. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que está aí na cabeça de vocês, como eu já falei, medo às vezes de iniciar, enfim, mande para a gente vai tentar responder. E é isso, muito obrigada. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Não, a gente quer agradecer esse momento, porque eu acho que ele é um momento bem bacana para nós estarmos aqui esclarecendo também as suas dúvidas e as dúvidas que são, né, pertinentes a outras pessoas. Exato. E ninguém melhor do que um paciente, né, para trazer as dúvidas e vai sanar suas dúvidas e de quem está vendo aí esse podcast. Então vai ser bem E se legal. vocês quiserem saber mais sobre os nossos protocolos, né, de tratamento, estamos abertos, estamos pelos nossos canais ali do Instagram, do Facebook, Pelas redes sociais, e nos colocamos à disposição. E venha visitar a gente na clínica Isso também, né? mesmo. A gente adora. Isso Venha aí, você. tem um cafezinho, Um cafezinho, com biscoitinho, que é uma delícia. Bolinho. A gente adora bater esse papo, né? Com certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Até. Tchau.